Desde então, Cristo morreu e ressuscitou e agora estava de volta entre eles. Se caso tiverem curiosidades sobre o que acontece após a morte de Jesus e o que acontece após a ressurreição, temos 2 vídeos aqui no canal que tenho certeza que vai contribuir para o seu estudo. Os links estarão aqui na descrição. Mas enfim, Pedro deve ter tido sentimentos conflitantes. Ele estava muito feliz por ver Cristo novamente, mas ao mesmo tempo estava envergonhado, carregando o peso de ter feito uma bagunça completa apenas alguns dias antes. Jesus Cristo diria alguma coisa? Ele faria alguma coisa? Todo o ato de Jesus era alimentá-los com um café da manhã, e isso para Pedro deve ter sido muito reconfortante. No entanto, após a refeição, Cristo se concentrou em Pedro. Jesus se dirigiu a ele por seu nome de batismo. Ele não o chamou de Cefas, ou Pedro, o nome que Jesus lhe dera, mas seu nome original, Simão, filho de Jonas. Isso pode ter sido para lembrá-lo de que nem tudo era como antes. O próprio Jesus deu a Simão o nome de Pedro, a pedra. Aqui, Jesus estava lembrando a Pedro que naquele momento ele não era a pedra, mas era simplesmente Simão. Em alguns versos curtos, Cristo encorajou Pedro e deu-lhe instruções e direção para seguir em frente. O que Jesus disse? Primeiro, Cristo queria que Pedro confirmasse que o amava. Um dos 2 grandes mandamentos é amar a Deus. Jesus queria ter certeza do amor de Pedro por Deus. Segundo, Cristo também queria garantir que Pedro, e por extensão todos os ministros da igreja, alimentassem um rebanho, os membros de sua igreja, não apenas alguns do rebanho, todo o rebanho. Terceiro, e finalmente, Cristo instruiu Pedro a segui-lo. O sermão de Pentecostes de Pedro. Em Atos capítulo 2, descreve o primeiro Pentecostes da Igreja do Novo Testamento. O Espírito Santo foi dado de forma poderosa e espetacular, e a igreja nasceu. Quem foi que se levantou e pregou? Pois bem, foi Pedro. Isso Lucas registrou em Atos 2, verso 14. Aqueles que estavam lá e ouviram seu sermão ficaram genuinamente tocados e perguntaram o que deveriam fazer, pois perceberam que eram responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Pedro os chamou poderosamente ao arrependimento e a serem batizados e receberem o Espírito Santo. Daquele ponto em diante, Pedro desempenhou um papel proeminente na igreja primitiva. Descobrimos que, além de falar poderosamente, ele curava e até restaurava a vida de pessoas. Sobre os milagres que Pedro realizou, vou deixar para outro vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês quiserem. A visão de Pedro. Deus abre a porta aos gentios. Embora Paulo tenha sido comissionado como o apóstolo enviado aos gentios, foi Pedro quem primeiro mostrou que os gentios agora deveriam fazer parte da igreja. Naqueles dias, os judeus não tinham nada a ver com os gentios. De fato, os judeus consideravam contra sua lei associar-se como não-judeus, mas em uma visão foi mostrada a Pedro que Deus estava chamando os gentios, assim como os judeus, para se tornar parte da igreja. Pedro trouxe essa revelação de volta a Jerusalém para que em toda a igreja pudesse agora chegar a este entendimento. Pedro partilhava refeições com os gentios e sentia-se à vontade com os gentios, embora ele próprio fosse judeu. Em Gálatas, capítulo 2, verso 11 a 16, o apóstolo Paulo relatou uma ocasião em que Pedro voltou a não comer com os gentios, mas parece ser razoável concluir que, após a correção de Paulo, Pedro mais uma vez deu aos gentios o respeito que Deus esperava dele. As cartas de Pedro. Pedro é o autor de 2 dos livros do Novo Testamento. Estas cartas foram escritas perto do fim de sua vida. Ele estava comprometido com Cristo e havia sido um líder na igreja por muitos anos. Pedro transmitiu a mensagem que havia recebido pessoalmente de Cristo.
Ele estava interessado na genuinidade e sinceridade da fé dos irmãos. Os membros eleitos da igreja, para quem ele estava escrevendo, amavam a Jesus Cristo. Embora estivessem sendo testados e nunca o tivessem visto, Pedro os encorajou a seguir em frente, seguindo as palavras de Jesus Cristo. A morte de Pedro. Jesus Cristo previu o futuro de Pedro e predisse como ele morreria. Veja, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Isso não foi falado como algo que talvez pudesse acontecer, mas algo que estava certo. As próprias palavras de Cristo indicavam que Pedro seria martirizado. A própria Bíblia não diz como Pedro morreu. A tradição mais aceita diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Essa tradição explica que Pedro pediu essa forma de martírio porque havia negado Jesus e sentia que não era digno de morrer como Jesus havia morrido. Novamente, isso é apenas tradição, e a Bíblia não confirma ou nega essa história. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal falando de como foi a morte dos apóstolos. Vou deixar o link aqui na descrição também. Passa lá depois. Continuando. O exemplo que Pedro nos deixou. Pedro foi fiel, obediente e também cresceu em humildade. Não importava se ele era um apóstolo proeminente, ele era capaz de admitir quando estava errado e era capaz de mudar. Parece que às vezes Pedro lutou para ser justo e permitiu que sua humanidade levasse a melhor sobre ele. Apesar disso, Pedro conseguiu vencer e foi usado por Deus para se tornar um poderoso líder da igreja primitiva. Cristo sabia que tipo de pessoa Pedro era, desde a primeira vez que eles se conheceram. Ele conhecia o potencial de Pedro e sabia que, apesar de todas as coisas precipitadas que Pedro pudesse fazer, esse potencial ainda estava lá. Você já se perguntou se não é assim conosco também? A vida de Pedro pode servir de inspiração e encorajamento para nós à medida que avançamos neste mundo conturbado. Se você quiser saber mais sobre Pedro, temos um vídeo que fizemos anteriormente aqui no canal, falando sobre o dia que ele viu o fim, os eventos finais do Apocalipse. Caso não assistiram, o link estará aqui na descrição. Até mais. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.